Evangelho de João, capítulo 17, meus irmãos, verso 13. Evangelho de João, capítulo 17, verso 13. Eu tenho encorajado você a fazer o exercício no domingo pela manhã de pegar a sua Bíblia, aquela que está guardada já, talvez empoeirada, você fazer assim, ó, e trazê-la no domingo. Mas, ó, abre durante a semana, né? Dá aquela olhada, aquela lida, assim, ok? Eu quero encorajar você a ler a sua Bíblia e quero encorajar você a trazer a sua Bíblia no domingo. Pesquisa Ibope. Quantos trouxeram a sua Bíblia física? Levanta sua mão. Ó, tá melhorando. Começamos com uma meia dúzia, tá melhorando. Até o final de 2025 nós vamos ter 100% da pesquisa Ibope. Combinados? Ih, gente, não deu voto não, hein? Deu voto não, hein? Tá aí, Nercy, você sempre trouxe, né? Cadê a do Marcão? Minha esposa traz, não tem essa da sua esposa, você tem que trazer a sua Bíblia, tá certo? A minha mãe traz, o meu... Não, você tem que trazer a sua Bíblia, tá bom? Evangelho de João, capítulo 17, verso número 13. Deixa aberto então a sua Bíblia aí. Enquanto eu quero perguntar para você, se você é alguém que gosta de festa, outra pesquisa, né? Você é festeiro, você gosta de festa? Levanta a sua mão, por favor, deixa eu ver quem é festeiro aqui, ó. O pessoal tá igual a história da Bíblia, tem uma turma que gosta e uma turma que não gosta, né? Eu gosto de festa, mas eu acho que estou ficando meio velho, rapaz, porque se o som estiver meio alto e o trem for meio tarde, eu não encaro mais não, né? Eu gosto daquela festa assim, meio-dia, aquela que você senta para comer, aquela festa é boa. Mas também se começou a esticar até 4 horas da tarde, eu já quero ir embora já começou a ficar meio tarde o negócio. Mas festa é bom, festa é animado, festa é gostoso, festa é uma coisa que reúne gente, não é? E quanto mais gente na festa, melhor, né? Nós estamos aí às vésperas, às portas de uma festa, que começa no próximo final de semana, chamada Festa de Carnaval. E eu já anunciei na sexta-feira, eu falei, domingo vamos falar sobre esse assunto. Teve um pessoal que já falou para mim, não vou, eu falei, fica tranquilo, não tem crise, depois nós conversamos no café, você paga o café, fica mais caro. Mas teve gente que já falou assim, não quero saber, eu falei, tudo bem, vamos falar do mesmo jeitinho, ok? Semana que vem começa uma festa chamada Festa de Carnaval, e eu preciso falar sobre esse assunto com você. Na realidade, no ano de 2020, nas semanas que antecederam a data do Carnaval em 2020, a gente teve uma série de mensagens exatamente com esse nome aqui, ó, Alegria Sem Folia. Mas aí, quando a gente terminou a série, dias depois, estourou a pandemia, e aí ninguém lembrava mais do que a gente tinha falado, e os anos se passaram, e eu confesso para você que eu estou tirando da gaveta a primeira mensagem daquela série de 2020. Estou sendo honesto com você, porque de repente você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer assim, mas tem uma nota aqui de uma coisa que o pastor falou, deixa anotado aí, porque eu estou replicando o que eu falei lá em 2020, ok? Agora, você tem noção de onde começa essa história que a gente chama de festa de carnaval? Você tem noção da dimensão da história disso? Há quem remeta a história do carnaval tendo lá o seu início no período da antiguidade. Eu não liguei, se eu não ligar não vai, né? No período da antiguidade, entre os gregos, quando os gregos celebravam a fertilidade da terra e a produtividade. Nesse mesmo período, basicamente, os romanos, com base também em uma definição de Pisístrato, governador de Atenas, na Grécia, havia estabelecido uma festa ao deus Dionísio. Dionísio, para você entender com clareza, entre os gregos,
equivale ao deus romano, que é o deus Baco. Se você ainda não entendeu onde eu quero chegar, o deus Baco era o deus dos bacanais, das orgias, dos cultos e das festas com sexo desenfreado. As celebrações nos templos, onde havia as sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas cultuais, e daí por diante. Isso vai avançando os séculos, vai avançando os anos, vai avançando a história. Quando você chega na Babilônia, você se depara com uma festa que tem exatamente o mesmo viés, que também parece ter contribuído para esse processo, que eram chamadas de as sacéias. As sacéias eram festas que estabeleciam um período de inversão. Então, o que eram, ou como aconteciam as inversões? Naqueles dias das sacéias, o rei passava a ser tratado como um preso, como um bandido. E um bandido era solto para viver no lugar do rei. E o bandido, então, podia ter relação com as esposas do rei. Comia à mesa do rei, enquanto o rei, durante aquele período, vivia debaixo de perseguição. Naquele período, os costumes da sociedade também se invertiam. Os homens deixavam de se vestir como homens e se vestiam de mulher. Você vai dizer, eu já vi isso em algum lugar. Pois é, entre os babilônios era assim que acontecia. No Brasil, façam a despedida da carne. Porque quando terminar a carnes nevale, a despedida da carne, começa um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Período chamado de Quaresma. Qual é o conceito dentro da fé cristã nesse instante? Já que nós não podemos conter o povo, vamos deixar o povo dar vazão aos seus desejos, às suas vontades, às suas inclinações durante alguns dias. Faça o que você bem entender. Mas quando terminar esse período, você precisa guardar 40 dias para lembrar do sofrimento de Jesus. Você está pensando que isso não faz sentido nenhum, né? Que isso não tem lógica nenhuma. Mas na cabeça de muita gente ao longo da história tem. Ou seja, esta festa é uma festa que abre as portas para você encarar a vida da maneira como quiser, desde que ao final dela, tudo termine numa tal quarta-feira denominada de quarta-feira de cinzas. E sabe o que é complicado? Muita gente não tem percebido que a vida tem terminado exatamente em cinzas. E a pergunta que eu quero trazer para você então é: será que os discípulos de Jesus são convidados para participar dessa festa? Convidados são, mas será que os discípulos de Jesus devem, é uma palavra meio forte, né? Mas eu vou usá-la, devem abraçar essa caminhada? Será que os discípulos de Jesus são pessoas que devem caminhar por esta avenida? Ou será que os discípulos de Jesus são chamados para caminhar, não nesta, mas em uma outra avenida, que se contrapõe a esta realidade, que a gente às vezes engole como festa cultural? De fato é uma festa cultural, mas ela é tão idolátrica quanto cultural é. Ela é tão carnal quanto cultural e idolátrica é. Se você acha que isto é algo comum, e se a nossa cultura está dizendo que isto é comum, não é. Não é. E eu confesso para você, eu estou me esforçando para falar com você sobre isso. Porque o meu sentimento é de que a gente se acostumou com algumas coisas, é meio complicado remar contra a maré. Eu me sinto assim um pouco moralista falando disso, sabia? Mas a verdade bíblica nos leva a pensar
que nós não somos chamados para viver movidos debaixo, sob das nossas vontades carnais. O Novo Testamento nos diz que nós temos uma luta constante entre a carne e o espírito. Nós podemos sim deixar que a nossa vida seja movida pelos nossos desejos e inclinações carnais, ou podemos nos submeter à direção do Espírito de Deus. E é sobre isso que Jesus parece nos desafiar a pensar aqui nesse capítulo 17 do Evangelho de João, onde quero começar a ler com você a partir do verso 13. Então deixa a sua Bíblia bem aberta, quando Jesus começa aí, ou melhor, ele está no meio da chamada oração sacerdotal. Grave isso. Jesus está aqui no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal. E ele diz assim, a partir do verso 13, ele ora ao Pai dizendo: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles quem? Os discípulos, tenham a plenitude do quê? Gente, com essa alegria está complicado. Tenham a plenitude da minha alegria. Olha o verso 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas, sim, do maligno. É isso que eu rogo, disse Jesus. Eles não são do mundo, como eu também não sou, ele enfatiza. Santifica-os na verdade. A tua palavra, sim, ela é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E ele fecha dizendo neste momento o seguinte: em favor deles quem? Os discípulos de Jesus. Em favor deles, eu me santifico. Para quê? Para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando nós estamos lendo o capítulo 17 do Evangelho de João, nós estamos em um momento importante da jornada de Jesus. E por que nós estamos em um momento importante da jornada de Jesus? Porque nós estamos em um momento entre a última ceia e a crucificação. Ok? Nós estamos em um intervalo entre a última ceia e a crucificação. Neste instante, o que já tinha acontecido? Jesus então já havia realizado a última ceia, já havia lavado os pés dos discípulos, já havia falado sobre a importância de entendermos que Ele é a videira verdadeira e nós somos apenas ramos. O Pai é o agricultor e o nosso papel é darmos fruto, mas a nossa vida só frutifica se nós estivermos em Cristo. Ele está falando com os discípulos, quando no capítulo 17 começa-se a chamada oração sacerdotal. O sacerdote é alguém que intercede diante de Deus em favor de pessoas. E o que Jesus está fazendo? O papel de um sacerdote. Por isso chamada então a oração sacerdotal. Ele está intercedendo diante de Deus em favor de algumas razões. E aqui é muito legal porque a oração de Jesus parece que é didática. Ele separa essa oração, ele faz essa oração que pode ser separada e percebida em 3 partes. Quando você olha para esse capítulo 17, primeiro Jesus está orando por ele mesmo, por aquilo que ele vai enfrentar na cruz do Calvário. Segundo, ele está orando pelos seus discípulos. E eu gosto de dizer, por aqueles que já estão no caminho, porque Jesus é o caminho. Portanto, os discípulos são os que estão no caminho. Mas ele também ora por aqueles que viriam a ser, em algum momento da história, seus discípulos. Aqueles que o conheceriam posteriormente.
Terceira instância, os que então estão a caminho. Então ele ora por ele, ora pelos que estão no caminho e ora pelos que estão a caminho. E aqui uma pergunta para você. Em que momento você acha que você se encontra? Você está no caminho ou você está a caminho? Porque se você está no caminho, se você vive como um discípulo de Jesus, você é chamado para imitar Jesus. Se você não é um discípulo, então você está a caminho. E se você está a caminho, o seu desafio é se render para que Jesus se torne o Senhor da sua vida. E você está pensando talvez, mas por que Jesus deveria se tornar o Senhor da minha vida? Porque por amor à sua vida, Ele pagou pelo seu pecado na cruz do Calvário, derramando o sangue dele, para que você e eu pudéssemos ter paz com Deus, pudéssemos ser amados por Deus. Então, por que Ele fez esse sacrifício? Porque Ele verteu o sangue dele por você, por mim, por nós na cruz, para nos perdoar. Ele não quer ser apenas o seu Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então, se você está a caminho, eu quero dizer para você, corra, acelere, para que o quanto antes você esteja no caminho, esteja naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Detalhe pequeno, como diz um certo influencer digital hoje em dia. Detalhe pequeno. Os que estão no caminho são chamados por Jesus para andar com Ele e sob a direção dEle. Não é uma avenida qualquer da vida. Não é um caminho qualquer da vida, mas é o caminho de Jesus. A vida tem lá os seus caminhos. A propósito, a vida além de caminhos, quando em vez ainda traz alguns atalhos, que nos levam a algumas ribanceiras, sem que a gente perceba. Mas Jesus nos diz que o caminho, encontrado no capítulo 14 desse mesmo livro, no verso 6, que é Ele mesmo, é o caminho que nos leva ao Pai. Este caminho, que é uma avenida, que não é larga, mas como a própria Bíblia diz, é estreito, é uma avenida apertada, é uma avenida a qual Ele caracteriza para nós de algumas formas. E é a avenida na qual Ele nos convida a andar. Não é uma avenida de uma alegria passageira durante alguns dias. Alegria que pode ser denominada como efêmera, rápida. Não. Mas é uma avenida onde há uma verdadeira alegria. Repare você que ele diz para nós no verso número 13 o seguinte: agora, no meio da oração, ok? Preste atenção nisso. Vou para junto de ti, ele está dizendo ao Pai. Mas eu estou dizendo essas coisas, enquanto eu estou no mundo ainda, para que eles, ou seja, os que estão onde? No caminho, tenha o quê? Eu não consegui te ouvir. Tenha o quê? Plenitude da minha alegria. O que é a alegria? O que é a alegria real? Eu acho que nós temos aqui pelo menos 2 pontos para nós pensarmos. Para alguns, eu gosto de dizer que alegria
é um ponto da vida aonde você talvez... Nós estamos vivendo uma geração movida por dopamina. Por gente que, por exemplo, pensa que culto tem que ser movido por dopamina. Se eu não dei risada, não foi legal, Deus não falou meu coração. Se eu não senti algo, Deus não falou comigo. Deus precisa fazer você sentir algo para transformar a sua vida. Deus precisa fazer você sentir algo para tornar você alguém satisfeito nele. Mas note que Jesus está falando para nós que os seus discípulos encontram nele uma alegria que é plena. Uma alegria que não se altera. E aí você está pensando, mas que alegria é esta? Voltando então um pouquinho no capítulo 15, lá no verso número 9, até o verso 11, Jesus fala assim, ó: como o Pai me amou, assim eu os amei. Façam o quê? Permaneçam no meu amor. Você consegue ler a parte em negrito? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Aí ele diz, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha essa virada de chave agora, ele fala assim, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Que alegria é esta? Quando você vai ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, e eu trago isso com frequência para a nossa reflexão, você vai encontrar na terceira parte do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a conhecidíssima parábola do filho pródigo. Aí a gente tem uma geração dos tiktokeiros. Então você fica procurando um negócio que te alegra, que te faça rir, que é bom. Essa semana li um artigo curioso, dizendo o seguinte, nós estamos com um problema sério na vida da fé cristã, da igreja, porque tem gente que vem para a igreja procurando dopamina, e o sujeito tem que sentir um negócio. Se ele não sentiu, Deus não falou com ele. Então o culto é bom, é gostoso, é importante quando ele sente, quando ele tem dose de dopamina. Pergunto para você, Deus precisa botar dopamina na sua vida, embora isso seja importante? Deus precisa fazer ou colocar dopamina no seu organismo girando a 1000 por hora para transformar, para realizar coisas maravilhosas e grandiosas na sua história? Óbvio que não. Então, a nossa percepção sobre a alegria, por vezes, está equivocada. E o que é alegria, ou esta tal felicidade sobre a qual Jesus nos fala? A felicidade sobre a qual Jesus nos fala, talvez possa ser um pouco melhor entendida, se você voltar no capítulo 15 do próprio Evangelho de João, a partir do verso 9. Quando você olha para o capítulo 15, a partir do verso 9 até o verso 11, Jesus diz assim, ó, como o Pai me amou, assim eu os amei. Façam o quê? Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele, ou em seu amor permaneço. Ele continua dizendo, tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja, traduzindo, plena. Mas o que é a alegria completa na perspectiva bíblica? O que é a alegria plena na perspectiva bíblica? Na perspectiva bíblica, a alegria completa ou plena não é um lugar onde se chega. E também não é dose de dopamina. Mas a alegria na perspectiva bíblica, talvez possa ser explicado para nós por meio da conhecida história daquele moço chamado de filho pródigo, lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Pródigo, você sabe muito bem, significa esbanjador, gastador, que nós também chamamos de filho perdido.
Aquele tal que pegou a sua parte na herança e foi viver da forma mais absurda possível. Eu não tenho dúvida de que aquele jovem se envolveu, é uma parábola, ok? Eu não tenho dúvida de que ele se envolveu da maneira mais profunda que você quiser imaginar, na sua própria sexualidade, bebedeira, orgia, o que quer que tenha sido. Você vai dizer assim, mas o texto bíblico não fala isso, o que te faz afirmar isso que você está dizendo? Porque tem uma expressão que é a seguinte que aparece no texto: ele foi viver a sua vida dissolutamente, traduzindo, uma vida que não tem limites. Mas um dia o dinheiro acabou, a miséria chegou, e ele voltou arrependido para casa. E quando ele volta arrependido para casa, o que ele descobre? Que a alegria a qual ele procurava e buscava estava em casa, sempre teve. A alegria estava nos braços do Pai. A verdadeira satisfação está no amor do Pai. O que dá sentido à vida e promove real felicidade é o amor do Pai. O que te deixaria mais alegre, se não o entendimento de que o Pai nos perdoa, o Pai nos ama e o Pai nos deseja? O que de fato traz alegria à vida é quando nós nos sentimos amados. Porque nada faz sentido nessa vida se tivermos de tudo, mas não formos amados. Porém, aquele filho descobre o quê? Ele é amado pelo Pai, isto é plena alegria. Isto é total satisfação. Isto é felicidade. E Jesus chama você, a mim e a todos nós para andarmos numa avenida, não onde as felicidades e as alegrias são passageiras, efêmeras então, mas em uma avenida onde nós podemos desfrutar, hoje, agora, do amor e do cuidado do Pai. Mas como nem tudo são flores, diz a bela frase, esta avenida também é marcada por um outro aspecto curioso para a gente pensar. Porque embora nesta avenida de Jesus tenha alegria, aqui também tem hostilidade. Eu queria dizer para você que tudo são flores, mas não é verdade. Na avenida de Jesus tem hostilidade. E note você que ele diz assim, lá entre os versos 14 e 16. Na sua oração ele afirma, dei-lhes, então dei a quem? Aos discípulos. Dei-lhes a tua palavra. O que isso significa? Significa que Jesus entregou aos discípulos as verdades do reino de Deus. Então agora os seus discípulos são conhecedores das realidades do reino dos céus. Você diz, maravilha. E Jesus diz, não é bem assim. Porque diante desta afirmação, ele já continua afirmando, dizendo assim, ó, e o mundo não, lê com alegria, o mundo os odiou. Tire da sua cabeça a tolice de que viver em Cristo não trará dores de cabeça e perseguições. Pastor, mas por que viver em Cristo promove perseguição? Por uma razão simples. Porque se você estiver no caminho, o caminho, que é o próprio Jesus, está na contramão do outro caminho, que é o caminho do mundo. Andar em Cristo é andar na contramão do mundo inúmeras vezes. Em que aspectos? Em valores, em princípios, em realidades que têm a ver com o reino de Deus. Quando você chega no final das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no denominado sermão
da montanha, Jesus fala assim, ó, fiquem felizes, quando porventura vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E há momentos em que nós, andando na contramão, vamos bater de frente com pessoas e com situações, inevitavelmente. Inevitavelmente. O comum do mundo que nos cerca não é o comum do reino de Deus. O normal para o mundo que está à nossa volta não é o normal do reino de Deus, não se iluda. Eu diria mais, não se iluda e não se adeque, mas esteja preparado. Porque mediante esta realidade você enfrentará o quê? Hostilidade. Ah, mas estão me perseguindo. É isso. Vai ser assim. Jesus está dizendo, é desse jeito. Agora note que ele fala assim, ó, eles, os discípulos, não são do mundo. Isso não significa que a gente é ET, ok? Extraterrestre, nada disso não. Não ser do mundo significa aqui o seguinte, nós somos cidadãos de onde? O discípulo, ele é cidadão do reino, mas com um desafio. O discípulo vive em que lugar? Aqui na terra. Eu vou ser honesto para você, tem dias que eu queria estar fora desse negócio aqui. Tem dias que eu gosto de dizer assim, me inclua fora dessa, eu queria estar em outro cenário. Jesus amado, tem dia que a coisa é complicada. Eu gostaria muito de não estar vivendo os embates, as crises desse mundo. E eu não sei você, mas às vezes eu pergunto assim, onde é que esse negócio vai parar? Você tem medo do que vai acontecer com seus filhos? Com seus netos? Com seus bisnetos? Com as suas gerações? Eu tenho. Eu queria pegar todo mundo e sair, botar no ônibus e sair desse mundo. Mas repare que Jesus assim, ó, eu quero pedir para o Senhor, para que o Senhor, neste mundo que os meus discípulos são perseguidos, para que o Senhor não os tire daqui. Por que não tirar daqui? Vamos voltar lá no Sermão da Montanha? Porque os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Conhece carne de sol? Se você puser o sal, o que acontece com a carne de sol? Conserva. Mas se você deixar carne de sol, só nordestino que sabe essas coisas, né? Se você deixar carne de sol sem sal, o que acontece? Estraga, apodrece. Da mesma maneira, este mundo que nós tememos apodrecerá cada vez mais sem a presença dos discípulos de Jesus. Então ele vai dizer assim, ó, dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, eles não são daqui, eles são cidadãos do reino, mas eu quero pedir para o Senhor, não os tires, deixa eles aqui, porque é esta turma que eu quero andando na contramão do mundo. É esta turma aqui, os meus discípulos, que vão exalar a realidade do reino na vida deste mundo em putrefação, ou seja, em apodrecimento. Não os tires do mundo, porém, livra-os do mal. Então, repare o seguinte, nesta avenida de Jesus, a qual ele nos convida a andar, estreitinha, na contramão, tem alegria, mas tem hostilidade. Porém, ele nos desafia a andarmos nesse sentido, ou nesta direção, sobretudo, em santidade. Eu não sei como é que a palavra santo chega nos seus ouvidos, mas observe você que Jesus diz assim, ó, lá nos versos 17 e 19, santifica-os na verdade. A palavra santo na nossa cultura é uma palavra que foi um pouquinho distorcida, porque santo para nós é sinônimo de perfeito. Então, quando você olha para o seu filho, ele está fazendo arte, você diz assim, ah lá, olha o santinho. Você já falou isso aí? Ou então, quando alguém elogia o seu filho, né?
Oh, que menino educado, que criança, né? Aí você usa assim, né? Quem não conhece que compra esse santinho. Não é isso? Olha lá, santinha, a moça que não namora ninguém. Hoje em dia não fala mais isso, né? Santinha, a moça que não namora ninguém. Hoje em dia não tem mais esse negócio, não. Mas o santo, na nossa mentalidade e cultura, por influência religiosa, é aquele que não peca. É aquele que não erra. Mas esse não é o conceito bíblico de santo. Santo vem de uma palavra, uma expressão grega, que é a expressão hagios. Hagios significa aquele que é ou que está separado. Separado? Sim. Separado. E ele está pensando assim, mas então nós somos chamados para vivermos de forma separada? Sim. De algumas coisas, de outras não. Cuidado. Alguns cristãos estão equivocados quando ouvem a palavra separados. Tem gente que se converte, que entra no caminho e ao invés de ficar santa, fica chata. Fica chato. Ele não participa mais de almoço de família. Porque no almoço de família tinha alguém lá tomando um negócio que ele não gostou. Então ele não vai mais no almoço. Ele não sai mais para bater papo com os amigos, porque diz o salmista que não pode sentar na roda dos escarnecedores. Então ele não vai bater papo com os amigos ali no shopping e comer lanche, não vai mais. Não visita mais os parentes. Não olha na cara dos vizinhos, porque agora ele é crente. Na verdade ele é chato. Não olha mais na cara dos vizinhos, porque agora ele se converteu. Então agora ele... Essa santidade no sentido de separar-se não tem a ver com uma separação da chatice ou em chatice, mas tem a ver com separar-se de princípios e de valores. Para você entender bem, você está bem firme na cadeira aí? Arruma uma posição boa, para você ouvir essa. Para você entender bem, me permita citar um rap. Você não esperava por essa, né? Você nunca esperou ouvir isso da minha boca, né? Pode falar a verdade. Que eu fosse citar um rap. Você já esperou isso de mim? No meio de um sermão citar um rap? Vai acontecer agora, se prepare. Esse rap já tem uns 20 anos, mais ou menos. Um rap gospel ainda. Mas verdadeiro. Aonde o autor cantava assim, ou dizia mais ou menos o seguinte: que existe uma graça que é vivida pela garça. E ele vai repetindo, a graça da garça. A graça da garça. Aí você diz, mas o que é a garça? Ele diz, a garça é capaz de andar na lama sem se sujar. E ele vai dizer, assim como Jesus, a garça anda na lama sem sujar as vestes. Agora você gostou do rap. Jesus senta para comer com pecadores. Está junto com os beberrões, publicanos e pecadores, a ponto de chamarem Jesus de comilão e beberrão. Filho de Satanás, senta com os pecadores. E Jesus responde, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, trazendo para nós agora. Separados de princípios, de vivermos como garças, andando perto de quem está na lama, mas sem se sujar. Mas sabe o que é mais interessante? É que aqui, quando você está lendo a palavra santo ou santos,
O termo não é hagios. O termo grego é hagiazo, que é diferente de hagios. Porque hagiazo vai além. Significa aquele que foi separado para um propósito. Ajudando você a compreender, Deus chamou a você e a mim para estarmos no caminho de Jesus, para vivermos separados de valores deste mundo, mas lembrando-nos de que não é um chamado tosco, não é um chamado à toa, mas é um chamado que possui um propósito. Na verdade, a igreja, a comunidade dos discípulos, ela precisa se estabelecer sobre um propósito. Respondendo de maneira direta, enquanto tem essa festa maluca rolando esses 4 dias, será que a gente é chamado para viver distante, fechado, num lugar onde ninguém nos vê? Vamos nos isolar dessa festa, que vai que esse negócio chega na gente. Ou será que somos chamados para um propósito? Primeira carta de Pedro responde isso para nós, dizendo assim, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação hagiazo, separados, escolhidos para um propósito, nação santa, povo exclusivo de Deus. O propósito, para anunciar a grandeza ou as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é santidade. É entender que Deus me chamou para viver no mundo sem me sujar, sem me contaminar com um mundo que apodrece cada dia mais. Isso que é santidade. Não é distância de indivíduos, é distância de práticas. Não é distância de pessoas, é distância de princípios. Então repare você que tem uma festa chegando, mas Jesus está chamando você para andar em outra avenida, chamando você para andar no caminho. E se você está a caminho, quero sugerir para você, apressa o passo, acelera, entregue sua vida e o seu coração a Ele, para que andando nele, você possa experimentar a alegria verdadeira, apesar da hostilidade, mas você possa ser agente de transformação num mundo perverso como esse que a gente vive. Vamos orar? Pai amado e poderoso, há um mundo ao nosso redor complexo, difícil, desafiador, perverso, mas o teu Filho Jesus clamou para que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas para que simplesmente nos livrasse do mal. Deus, a gente precisa aprender e nós queremos aprender a nos dobrarmos na Tua presença para vivermos segundo a Tua vontade.